Dando continuidade aos nossos estudos, frente 1, módulo 5, inequações, produto e quociente. Vamos trabalhar com inequações dos tipos f de x vezes g de x maior ou igual a zero, ou f de x sobre g de x menor que zero, ou similares. São apenas alguns exemplos. Na verdade, nós teremos produto ou divisão de funções. Como resolvê-las? Para solucioná-las, primeiro, temos que estudar os sinais de cada função individualmente. Saber onde ela é positiva, onde ela é negativa e quais são as raízes. Sem isso eu não consigo nem a primeira análise. Segundo, montar um quadro de sinais com todas as funções. Então, no mesmo quadro, eu coloco os sinais de todas as funções. E aí, eu aplico a regra básica de sinais. Na multiplicação ou na divisão, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Apenas um cuidado que eu chamo a atenção. Denominadores sempre devem ser diferentes de zero. Portanto, se há uma função no denominador, as raízes dessa função estão fora da minha solução. Vejamos no primeiro exemplo. A solução real da inequação produto x² menos 4, que multiplica x² menos 4x maior ou igual a zero é? Pois bem, vamos estudar os sinais das duas funções que estão sendo multiplicadas. Chamando de f de x, x² menos 4, temos uma função do segundo grau com gráfico parábola com cavidade para cima, interceptando o eixo x nas raízes menos 2 e 2. Já a segunda função, chamando de g de x, x² menos 4x, ela terá raízes 0 e 4, gráfico também com concavidade para cima, porém interceptando o eixo das abscissas nos valores 0 e 4. Observem, no quadrinho, a f de x antes do menos 2, ela é positiva. Entre menos 2 e 2, negativa. Depois do 2, sempre positiva. A g de x antes do 0, positiva. Entre 0 e 4, negativa. Após o 4, positiva. Agora vamos efetuar a regrinha do produto. Na primeira região, antes do menos 2, mais vezes mais, dá mais. Depois, entre menos 2 e 0, menos vezes mais, dá menos. Entre 0 e 2, menos vezes menos, dá mais. Entre 2 e 4, mais vezes menos, dá menos. E entre 4 ao infinito, mais vezes mais, dá mais. Portanto, se queremos que esse produto seja maior ou igual a zero, além de incluir as raízes, onde o produto dará zero, deveremos incluir todos os valores de x menores ou iguais a menos 2, ou x entre 0 e 2, incluindo o 0 e o 2, ou x maior ou igual a 4, o que nos leva à alternativa D. O que é que há de ignorar? Segunda questão. A função f de x igual a raiz quadrada de 9 menos x² dividido por x² mais x menos 2 tem como domínio o conjunto. Pessoal, sempre que alguém pede o domínio de uma função, a gente deve imaginar qual é a condição de existência dessa função. Reparem, a raiz quadrada no conjunto dos reais só existe se o radicando for positivo ou nulo. Portanto, o domínio dessa função só existe se 9 menos x² sobre x² mais x menos 2 for maior
ou igual a zero. Observação: igual a zero só será se o numerador 9 menos x ao quadrado for zero. O denominador não pode ser zero. Portanto, as raízes da função de baixo estão fora da solução. Então vejamos. Chamando a função do numerador de g de x, 9 menos x ao quadrado, temos raízes mais ou menos 3, uma parábola com concavidade para baixo, interceptando o eixo das abscissas nos valores menos 3 e 3, e depois h de x, o denominador, x ao quadrado mais x menos 2, raízes menos 2 e 1, parábola com concavidade para cima, interceptando o eixo das abscissas nos valores menos 2 e 1. Portanto, a função g, o numerador, ela é negativa para valores menores que menos 3, positiva para valores entre menos 3 e 3 e negativa de novo para valores maiores que 3. Já a função h, o denominador, será positiva para valores menores que menos 2, negativa para valores entre menos 2 e 1 e positiva para valores maiores que 1. Então agora, observando o quadro de sinais, como temos uma razão g de x dividido por h de x, observem, antes do menos 3, menos dividido por mais, menos. Entre menos 3 e menos 2, mais dividido por mais, mais. Entre menos 2 e 1, mais dividido por menos, menos. Entre 1 e 3, mais dividido por mais, mais. E após o 3, menos dividido por mais, menos. Como queremos g de x sobre h de x maior ou igual a zero, ficamos com os intervalos entre menos 3 e menos 2, que é positivo, e entre 1 e 3, que também é positivo, excluindo-se as raízes de baixo de h de x, que é menos 2 e 1, e incluindo-se as raízes de g de x, pois eu quero a razão igual a zero também. Logo, o domínio da função são os valores de x maiores ou iguais a menos 3 e menores que menos 2, ou maiores que 1 e menores ou igual a 3. Quem foi que disse? Berenice. Por fim, questão de número 3. Resolvendo em R, faltou R aí na minha digitação, a inequação 5 sobre 2x menos 1 menor ou igual a 1, obtém-se como solução o conjunto. O ideal aí, gente, é nós trazermos o número 1 do segundo membro para o primeiro para podermos comparar a função a zero. Não vou multiplicar 2x menos 1 por 1, porque eu não sei se o 2x menos 1 é positivo ou negativo. Eu teria que fazer isso no intervalo onde ele é positivo, sem alterar o sinal da desigualdade. E no intervalo onde ele é negativo, invertendo o sinal da desigualdade. Isso vai gerar um trabalho muito maior. Então, trazendo o 1 para o primeiro membro, temos 5 sobre 2x menos 1. Menos 1 menor ou igual a zero. Tirando o MMC, 2x menos 1, vai ficar 5 menos 2x menos 1 menor ou igual a zero. Isso nos dá 6 menos 2x dividido por 2x menos 1 menor ou igual a zero. Agora tem um segredinho. Como as regras de sinais são as mesmas, tanto para divisão quanto para multiplicação, eu posso transformar qualquer inequação quociente numa inequação produto, se isso ficar interessante para mim, que é o caso. Aonde 6 menos 2x dividido por 2x menos 1 é menor que zero, 6 menos 2x vezes 2x menos 1 também será menor que zero. Portanto, eu transformo isso em produto
tomando o cuidado de já deixar claro que a raiz da função de baixo não pode estar na minha solução, não posso zerar o denominador, então x é diferente de meio. E notem que esse produto gera uma simples função do segundo grau, que eu desenvolvi aí para vocês. Menos 4x² mais 14x menos 6 menor ou igual a zero. Porém, para encontrarmos as raízes, nós não precisamos aplicar Bhaskara ou soma e produto. Eu já tenho essa função fatorada ali no início da expressão 6 menos 2x vezes 2x menos 1. Então, as raízes dessa função de segundo grau são as raízes do primeiro fator, 6 menos 2x, que é 3, e a raiz do segundo fator, 2x menos 1, que é meio. Então, nós teremos por gráfico uma parábola com concavidade para baixo, interceptando o eixo das abscissas nos valores meio e 3, e analisando os sinais desta função, temos antes do meio a função é negativa, entre meio e 3 positiva e após o 3 negativa. Se queremos a função original menor ou igual a zero, então procuramos a região antes do meio e após o 3. E igual a zero apenas no 3, pois x tem que ser diferente de meio. Logo, a alternativa correta, quem foi que disse? Berenice. Um abraço a vocês. Logo, logo a gente se encontra de novo.